TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins. Promovendo cidadania. Programa Evangelho Pleno. Graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso amado Senhor Jesus Cristo, sejam com todos. Boa noite, sejam todos bem-vindos aqui no programa. Eu sou Francisco Ribeiro e desde já quero agradecer a sua companhia comigo aqui no programa Evangelho Pleno. E quero aproveitar a oportunidade, quero estar convidando você a estar participando de uma das nossas reuniões. Elas acontecem às quintas-feiras, às 19h40. Hoje, daqui a pouquinho, nós estaremos reunidos. E também aos domingos, às 10 e às 19 horas. O nosso templo está localizado na Avenida JK, número 816, no bairro Santa Clara. Fica entre o Hospital Santa Lúcia e a rodoviária, um local de fácil acesso. Nós queremos recebê-lo, todos vocês que puderem estar ali para junto, numa só fé, numa só esperança, no seu amor, adorarmos aquele que vive e reina para todo sempre. Quero hoje estar mandando aqui o meu abraço para a mulher mais bonita desse mundo, Maria Helena Silva Ribeira, a minha metade, que juntos estamos vivendo já há 40 anos, lado a lado, a cada dia. Que Deus continue te abençoando. Você linda, te amo. Louvado seja o nome de Jesus. E estou indo agora para um breve intervalo. Dentro de poucos instantes eu estarei de volta e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. É rapidinho, me espera aí e eu já estarei de volta. A Flávia Boari Pijamas não é apenas uma marca de roupas para dormir. É uma experiência sensorial que abraça seu corpo e alma. Venha nos fazer uma visita na Avenida 7 de Setembro, 915, Bom Pastor. Acesse agora mesmo nosso site. Telcar, centro automotivo completo, onde o seu carro tem o tratamento VIP. Temos uma equipe de profissionais em alinhamento, balanceamento e suspensão, troca de amortecedores e borrachas. Trabalhamos com pneus multimarcas novos e remotes. Contamos com uma super troca de óleo para sua segurança. Mantenha a revisão do seu carro em dia na Telcar, a Rua do Cobre, número 124, abaixo da Magalhães Pinto, no Niterói. Casa de Carnes Panela Cheia. Aqui você encontra carnes selecionadas, carnes bovinas, suínas e frangos. Temos tudo para a sua feijoada e churrasco. Contamos com um mini kit, onde você encontra frios, laticínios, temperos, produtos de limpeza e alimentícios. Casa de Carnes Panela Cheia. Fica na rua Itamogi, número 201, no bairro Espírito Santo, em Divinópolis. Telefone 37 3071 1636. Cacau e Ninha Balões. Trabalhamos com balões de gás hélio, personalizados para casamentos, aniversários, formaturas, chá de revelação e confraternização em geral. Temos também carrinho de pipoca, algodão doce e personalizados em papelaria. Cacau e Ninha Balões. Faça seu orçamento. 379-9149-7072. Divinópolis. Glória a Deus, estamos de volta. Deus é maravilhoso e eu quero convidar você, obviamente, se for possível,
que abra sua Bíblia comigo aí, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, onde nós estaremos lendo a santa, gloriosa, infalível palavra do Senhor, que assim nos diz: E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e o encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número deles quase 5.000 homens. E aconteceu que no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém os principais, os anciões, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás, e João, Alexandre, e todos quanto havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui nós estamos diante de uma passagem que Pedro, aquele homem que negava o Senhor Jesus, do qual o Senhor disse para ele que antes que o galo cantasse naquela noite, ele haveria de negar o Senhor 3 vezes. Esse mesmo Pedro jurou de pé junto e declarou que estava preparado até para dar a vida dele pela causa do Senhor, que jamais negaria. E de repente o galo canta pela 3ª vez e Pedro lembra das palavras que o Senhor havia dito a ele, que ele antes que o galo cantasse, ele havia de negar o mestre. E Pedro chora amargamente. Agora Jesus já estava preso, foi levado até aquela cruz e Pedro volta de novo à sua antiga profissão, que era pescar, e com ele leva a maior parte dos discípulos e volta à sua rotina de pescador. Porém, Pedro pesca a noite toda e não apanha nenhum peixe. E quando pela manhã já estavam na praia, lavando as suas redes, de repente eles deparam que o Senhor Jesus já estava ali com fogo, tinha peixe, tinha pão assado, e ele pergunta para eles: apanharam algum peixe? E eles disseram: nada, não apanhamos nada. Então o Senhor os convida para que fosse até ele, porque já estava tudo preparado, o peixe, o pão, tudo preparado. E de repente João olha e conhece que era Jesus e disse: Pedro, é o Senhor. E Pedro lança-se na água, porque ele estava sem roupas. E quando ele sai e vai até Jesus, o coração de Pedro estava triste, pensando que o Senhor ia lançar no seu rosto, quando ele negou o Senhor por 3 vezes. O Senhor Jesus, ele veio buscar e salvar os que haviam perdido. Ele veio curar as nossas feridas. Ele não veio fazer ferida, mas ele foi ferido no nosso lugar. E ele estava ali para curar a ferida de Pedro. E ele nos alimenta. E quando ele termina de alimentar a todos, Jesus abraça Pedro e pergunta a Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que este? E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. Dentro de poucos instantes, o Senhor pergunta pela 2ª vez: Simão Bar-Jonas, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, eu te amo. E na 3ª vez, o Senhor pergunta de novo: Pedro, tu me amas? E ele disse assim: Senhor, o Senhor sabe tudo, o Senhor sabe que eu te amo. Então o Senhor disse: então vai e apacenta as minhas ovelhas. Aquele homem que era tímido, que tinha um momento que ele prometia fazer as coisas, mas na hora da dificuldade, ele voltava atrás e não tinha coragem de executar os planos de Deus. Agora tinha recebido a autoridade, o poder de Deus. E ele sai dali com a ordem do Senhor de apacentar o rebanho do Senhor, de cuidar das ovelhas do Senhor. E vai até um templo chamado Formosa. Pedro e João estavam ali na hora 9, seja 3 horas da tarde, onde todos ali era rotina deles e entrar ali naquele templo para fazer aquela oração. E ali ficava um homem que desde nascença era aleijado das suas pernas, dos seus pés eram tortos.
e ficava ali pedindo uma esmola aqueles que entrassem no templo. E quando Pedro e João ia passando, houve uma voz que dizia: dai-me uma esmola. E Pedro para e olha diretamente nos olhos daquele homem e disse: olha para nós. E ele, crendo que ia receber uma boa quantia de dinheiro, mas de repente ouve da boca de Pedro e de João: não temos prata, não temos ouro, mas aquilo que temos, isso nós te damos. No nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Aquele homem que era paralítico, agora estava sendo transformado, curado, recebendo algo tão extraordinário que a medicina daquela época não podia ajudar, mas o poder de Deus que estava na vida daqueles dois homens, agora estava transformando aquela vida. E Pedro toma pela mão e ele coloca-se em pé, aquilo que era torto se endireitou, e ele salta e entra naquele templo glorificando o nome do Senhor. Todos que ali presenciaram aquele acontecimento ficaram assim, extasiados, maravilhados de ver uma obra tão grande que o Senhor estava fazendo através daqueles homens. Isso espalhou de tal maneira que todos queriam aproximar de Pedro e de João para ouvir e receber também bênçãos da vida daqueles homens. Mas imediatamente isso chega aos ouvidos dos principais, dos sacerdotes, dos magistrados, e apanham Pedro e João e o coloca dentro de uma prisão. Louvado seja o nome de Jesus. Porém, as pessoas que ouviram Pedro e João declarar que eles não eram os autores daquela cura, que não foram eles que haviam curado aquele paralítico, mas era Jesus Cristo, o Filho de Deus, aqueles que os principais sacerdotes haviam levado e crucificado e colocado ele naquela cruz, que ele, como havia prometido, havia ressuscitado, que ele estava vivo e que ele mesmo é o que tinha curado aquele paralítico. E as pessoas todas que estavam ali creram, e diz o texto sagrado que chegou ao número de 5.000 pessoas, creram nas palavras de Pedro e de João e aceitaram a fé no nome de Jesus. Porém, no outro dia, levaram eles ao interrogatório os principais dos sacerdotes, Anás, Caifás, João Alexandre, todos quanto era da linhagem do sumo sacerdote, pondo no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: principais do povo, vós anciões de Israel, visto que somos interrogados acerca de um benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, seja conhecido de vós todos e de que Jesus Cristo Nazareno, aquele em que vocês crucificaste e quem Deus ressuscitou dos mortos, no nome desse é que este estação diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi por cabeça de esquina. E nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles deixam Pedro e João presos por causa desse benefício que foi feito no nome de Jesus de curar um paralítico. E com isso, a palavra de Deus foi levada de aldeia a aldeia. Aqueles que ouviram esse acontecimento começaram a divulgar o poder daqueles que creram no nome de Jesus, aqueles que levavam a mensagem do Evangelho, o que o Senhor fazia através da vida desses homens, cumprindo com a sua palavra, que ele disse que no nome dele nós poderíamos colocar as mãos sobre os enfermos e eles ficariam curados, que os espíritos malignos que estavam apoderados das mentes, dos corações
das pessoas que a aprisionava, ele também iria, através da vida daqueles que crescem, libertar essas pessoas, e essas pessoas seriam livres. E a palavra foi se espalhando em todas as direções, e o nome do Senhor era glorificado e as pessoas eram curadas. O Senhor confirmava os sinais. Então agora Pedro e João estavam ali num cárcere por causa de um benefício feito a um homem que era paralítico, Deus de nascença. Meus queridos, meus amados, meus irmãos, meus amigos, que estão conosco aqui no programa do Evangelho Pleno. O Senhor Jesus, sempre quando alguém o perguntava, quando ele estava aqui na face da terra, achando que ele era um rei que ia reinar na força de um exército, ele sempre dizia que o reino dele não era deste mundo, o reino dele não era dessa terra. E aqueles que servem ele também, o reino de todos que estão no reino de Deus, não é que nós iremos reinar com Cristo lá na eternidade. E por causa disso, Pedro e João tinha em si a natureza de Deus, o Espírito de Deus operava através da vida daqueles homens, e eles faziam esses sinais, e agora passaram a ser perseguidos por causa do nome de Jesus. Porém, com a diferença que agora Pedro estava revestido do poder de Deus. Pedro agora não era mais aquele que negava, aquele que tinha medo de perder a sua vida, não. Pedro estava envolvido como alguém que coloca uma luva e que pega algo que fere, que machuca, mas aquela luva protege e não causa mais dano no seu corpo físico. Pedro estava revestido pelo poder de Deus e o mal já não podia tocá-lo. Ele já estava transformado, ele tinha passado pelo processo do novo nascimento. Pedro agora tinha um entendimento espiritual e eles deixam Pedro ali depois de interrogá-lo no nome de quem e qual era o poder que eles tinham realizado aquela obra na vida daquele homem, e eles não negaram e disseram: esse benefício não foi nem eu e nem João que realizamos, mas foi aquele mesmo Jesus que os principais de vocês colocaram naquela cruz, mas ele ressuscitou e ele vive. Então Pedro e João foi colocado ali dentro de um cárcere, de uma prisão. E os principais dos sacerdotes agora se reúnem, faz ali uma assembleia para saber o que ia fazer com Pedro e com João. E aparece um homem muito inteligente que era respeitado e acatado por todos, chamado Gamaliel. E Gamaliel pede a palavra e diz: olha, dá de mão a estes homens, porque já apareceram tanto, falando de religiões, falando em nome de alguém, e tudo se dispersaram, acabaram. Agora, se essa obra que Pedro e João faz, ela vem de Deus, vocês não poderão destruir. Então dá de mão a estes homens, porque pode correr o risco de vocês acharem lutando contra o próprio Deus. Então chamaram Pedro e João e disseram para eles que iria soltá-lo com uma condição: que eles não falassem mais no nome de Jesus Cristo, que eles não ensinassem mais no nome de Jesus Cristo. E Pedro, cheio do Espírito Santo, de ousadia e de liberdade, ele diz: principais sacerdotes, todos os magistrados, olha para nós e vê se é justo o nós obedecer a Deus ou aos homens. Queremos deixar bem claro que nós não poderemos deixar de falar daquilo que nós ouvimos, daquilo que os nossos olhos viram, que nós fomos instruídos, ensinados pelo dono da vida, Jesus, e ele nos enviou a operar esses sinais, esses milagres, a curar os enfermos, a libertar os oprimidos de toda a força do mal. Ele nos enviou a cuidar das suas ovelhas, a levar a sua mensagem. Como poderemos nós calar a nossa boca?
de maneira nenhuma, nós jamais deixaremos de anunciar o Evangelho. E ali deixar os principais dos sacerdotes, todas aquelas autoridades, sem saber o que fazer, então decidiram a deixarem Pedro e João livre. E o Evangelho chegou até mim, chegou até a você, porque há um Deus que cuida de todos nós. Deus, Ele te conhece, Ele sabe tudo a respeito da sua vida. Ele vive e reina. Ele é o mesmo que curou aquele homem lá no templo chamado Formosa. Ele curará você se você estiver enfermo hoje, se você crer. E eu quero convidar você a levantar a sua voz, juntamente comigo, e falar com Ele. Porque assim como você está me vendo, Ele também está vendo você. Ele está próximo de você, independente de qual seja a enfermidade, o problema, a solução está com Ele. Vamos falar com Ele neste momento? Soberano, amado, eterno Deus e Pai, Senhor dos céus e da terra, te dou graças por mais essa oportunidade que me coloca aqui, por todos esses que agora estão comigo, Senhor, aqui no programa Evangelho Pleno. E eu te peço, Pai, que toca na vida de todos eles, envia, Senhor, o teu poder que cura, o seu poder que liberta, o seu poder que abre porta, o seu poder que alimenta, Senhor. Toca agora, Pai, na vida de cada um, e eu, como ministro do teu Evangelho, eu abençoo a todos, eu repreendo todo mal, e eu chamo todas as sortes de bênção, toda a paz, toda a alegria, toda a harmonia, toda a liberdade, que o Senhor foi preso e conquistou essa liberdade para todos nós ali naquela cruz. É o que eu te peço, Deus de já, e eu te agradeço em nome de Jesus. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem na paz, que o Senhor continue os abençoando. E até amanhã, em nome do Senhor Jesus, nós nos encontraremos de novo aqui na TV Candideia, no programa Evangelho Pleno. Fiquem na paz. Deus os abençoe. Programa Evangelho Pleno.